Cara, já vou abrir aqui com a seguinte pergunta, Park. Go-to-market de grandes contas. Como é que você supera a objeção de ser uma startup pequena sem nome no mercado, possivelmente brigando aí com uma Accenture da vida, brigando com uma software house com nome estabelecido? Como é que você faz o go-to-market de uma empresa que está indo atrás do seu primeiro grande cliente? Boa. O Dani já começou com uma pergunta boa pra caramba, né? Essa a gente deixa Fácil. pro mês. Não, mas Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou Daniel Silva, o roxo, de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais, gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso. Tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público, atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas você, que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo, vamos para a conversa. Galera, vamos lá. Episódio 28, segundo episódio da nossa sessão aí de vendas B2B. Eu sou Daniel Silva, eu sou o host, junto com o Beto. Daqui a pouco o Beto aparece. E hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos. Quer dizer, Bruno é um baita do empreendedor, uma pessoa que eu troco muito toda quarta-feira, 10 horas do local. A gente tem nossa sessão de 1 hora. Começamos esse relacionamento como Daniel mentor, mas a verdade é que eu aprendi muito mais com ele do que possivelmente ele aprendeu comigo. Tem sido uma troca maravilhosa. E como é que nós chegamos aqui? Mandei uma mensagem para o Bruno, acompanho, o Bruno é fundador da Bora, vai contar esse case de sucesso. E eu falei, Bruno, quero te convidar para participar do meu podcast e quero que você convide alguém muito fera para participar com você. Então vai ser um modelo Bruno convida, alguém que vai trazer um contexto de vendas B2B e a gente conta a tua história dentro disso tudo, e a gente faz aqui a triangulação. E o Bruno, na hora, falou, tem um cara certo, você vai adorar ele. E aqui está Marcelo Park, para fazer essa triangulação com a gente hoje. Especialista em go-to-market, de vendas complexa, high ticket. Então, não estamos falando de vendas low touch, que você cria lá suas landing pages e o cara vai e paga R$ 9,90 por mês. Não é isso. São vendas complexas, com ciclo de venda mais longo, venda enterprise. Então, estou aqui para aprender muito sobre esse universo. E o Bruno com a Bora tem sido um instrumento super eficiente para as empresas que têm essa venda mais complexa. Ele vai trazer um pouco da história dele. E o Bruno fundou outras empresas também que estão indo super bem. Então, o Bruno é um vendedor nato, um empreendedor nato, vai estar trazendo essa parte aqui para a nossa história. Beleza? Park e Bruno. Cara, aqui é freestyle, tá? A gente está ajustando o nosso modelo. Então, para a gente ter uma troca aqui, eu vou começar com algumas perguntas para aterrissar todo mundo, e daí a gente começa a conversar. E o público que está aqui participando, já somos 16, eles vão trazendo perguntas, não se preocupe. O Beto e o Diogo eles orquestram aqui do lado, e aí eles vão trazendo essas perguntas da melhor forma possível. Então, quando aparecer aqui um textozinho, não se preocupa, que a gente aqui no background está produzindo isso para conduzir da forma mais eficiente. Bruno Barroso, cruzeirense, Amém. pai do ano. Amém de novo. Pai do ano, hein? Bruno, cara, rapidinho aqui, 2 minutos. Cara, quem é o Bruno? E aterriza na Bora aqui pra gente. Legal, Dani. Primeiro, faço das suas palavras as minhas. Você é um cara que eu gosto demais, aprendi a admirar semanalmente, né? Sempre começamos falando de Flamengo e Cruzeiro, antes de entrar no assunto profissional. Então, tem sido difícil para mim falar de futebol com o flamenguista, mas beleza, a gente aceita isso aí.
vai melhorar. Mas eu sou o Bruno, eu sou... Tem uma vitória recente, cara. Tem uma vitória recente. Pô, não, esse ano até que tá legal que outros Aquela anos. quarta eu cancelei. Aquela lá eu falei, não, essa eu não vou entrar, não. Mas é isso. Eu, além de cruzeirense, eu sou mineiro, sou formado em comunicação, sou empreendedor, já tem 2011, então tem 14 anos que eu sou empreendedor. E foram coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Eu nunca me via como alguém de vendas, então eu era de comunicação, eu me via como marketing. Em algum momento me contaram, cara, você é bom vendedor, vai para vendas, mais especificamente num processo seletivo do trainee da Unilever. Então o cara falou, cara, você não vai para marketing não, se você quiser ir para vendas, você passou. Então fui para vendas numa dessa. E aí eu estou empreendendo desde 2011, não com a Bora originalmente, eu tenho outras três empresas, na verdade, na área de impacto social. A gente ajuda as grandes empresas do Brasil a como utilizar os seus recursos na área social, com tecnologia e com consultoria. Então, uma empresa chama Prosas, a outra chama Nexo Investimento Social, e a outra chama Igapó. E aí, em 2020... para 2021, meio da pandemia, todo mundo parou para pensar na vida, eu parei para pensar na minha e resolvi que eu queria começar um negócio B2C. E aí a Bora nasce B2C, conheci o Dani nessa época, ainda na tese B2C, mas o B2B me pegou de volta. E aí, falando rapidamente da Bora, a Bora é uma empresa que ela sempre nasceu como um hub de experiências de alto padrão para quem busca experiências de gastronomia, de bem-estar, de artes. A gente fazia isso B2C num primeiro momento. As pessoas começaram a ir como pessoa física, gostar e procurar a gente para levar para a pessoa jurídica. Então, a gente hoje basicamente faz experiências petit comité dentro de dois contextos. Experiências mais de team building, off-site, que aí é mais para um público interno. E aí o que nos traz a esse assunto aqui, né, do vendas complexas, vendas B2B, é que hoje o principal carro-chefe da Bora tem sido pequenos eventos petit comité para acelerar a pipeline, principalmente quando você está fazendo vendas de high ticket para C-levels, para tomadores de decisão, e o Parque vai falar muito sobre isso. O evento acaba sendo um assunto bem relevante e uma estratégia bem relevante dentro desse mix de possibilidades, né? E aí conheci o Parque, aí eu vou até, já que a gente vai fazer essa triangulação aqui, eu vou falar como que eu conheci o Parque, numa dessas, o Parque, acho que a primeira coisa que eu queria que o Parque contasse depois que ele se apresentasse, que eu adorei quando ele falou recentemente, que ele falou que ICP você não define, você descobre. E aí, com a Bora tracionando, eu descobri um ICP que são de empresas que vendem B2B Enterprise, sua maioria empresas que fazem ou querem fazer ABM, Account Based Marketing, e aí comecei a cruzar com o Parque nesse caminho, várias vezes, falando desse assunto, uma baita referência, e aí quando o Dani me puxou aqui e falou, cara, traz alguém foda para falar desse assunto, eu lembrei do Parque. Então, Parque, seja bem-vindo aí a esse bate-papo, se apresente. Pô, muitíssimo obrigado pelas boas-vindas aí, Dani, Brunão pelo convite também. Parabéns pela iniciativa, bom dia aí, galera. Curto muito falar de B2B para grandes contas aí, para Enterprise, porque foi praticamente minha escola. Eu tive uma empresa, aproveitando, fazendo a intro, né? Onde é que eu aprendi B2B para grandes contas, né? Se isso você não aprende na faculdade. E foi meio que um desvio de rota. Eu estava, na época, faz muito tempo, né? 2008, estão contando um pouquinho da minha trajetória aqui, empreendedor. Arrebenta. 2008 eu estava trabalhando na Editora Abril, falecida Editora Abril, né? E eu estava lá na área de digital. Eu tinha acabado de entrar. E aí um amigo meu de faculdade, fiz engenharia, sou engenheiro civil de formação, mas nunca bati laje em nenhuma, em nenhuma construção, só de formação mesmo. Então um amigo meu me procurou, da época de faculdade, falou, Parque, tô com uma startup aqui, com outros co-founders, e a gente está falando com um fundo de venture capital. Eu virei para ele e falei, cara, bem legal, parece muito legal o que você está fazendo, mas por favor, fale em português que eu não estou entendendo nada. Né? Pô, em 2008,
devia ter 3 fundos de VC aqui no Brasil, né? Startup era coisa de outro mundo, né? Era coisa de gringo. E, enfim, em 2008 eu juntei ao time, rodamos por alguns meses, não deu certo. E aí em 2009, na virada de 2008 para 2009, eu e outros 3 co-founders, a gente decidiu abrir a nossa software house. A gente já estava sem grana, né? Não acabou tendo um desentendimento ali com outro co-founder, não conseguimos fazer a captação. Na época a gente estava falando com a Monax. Possivelmente a gente foi talvez o terceiro MOU que eles assinaram. A Monax estava bem no comecinho também. Mas enfim, não deu certo. E aí eu e meus outros co-founders falaram, cara, e aí? A gente pode sair com um bom currículo na mão de engenharia e procurar emprego, ou a gente tenta mais um pouquinho, né, empreender. E aí a gente fundou a Software House. A gente precisava de alguma coisa que desse fluxo de caixa imediato, porque a gente já estava sem grana. E a gente fundou a Plataforma Tech, e isso foi em 2009. E aí foi minha grande escola de aprender na raça, vender B2B para grandes contas. Então a gente era uma software house, nos últimos anos de operação, só para vocês terem a ordem de grandeza, contratos pequenos para a gente eram, sei lá, 400 mil reais aqui no Brasil e 200 mil dólares nos Estados Unidos. A gente já tinha clientes nos Estados Unidos. Mas contratos usuais, o maior contrato que eu negociei aqui no Brasil foi mais de 6 milhões de reais, um único contrato, e nos Estados Unidos foi 1,2 milhões de dólares, um cliente americano. Então já eram tickets mais altos, contratos grandes, aí começou o lance de ciclo longo de venda e tudo mais. Mas foram 11 anos, então de 2009 a 2020, quando a gente vendeu, a gente decidiu pela venda, a gente fez a venda para o Nubank. Foi a primeira aquisição que o Nubank fez, foi super noticiado e tudo mais. Aí de lá para cá, veio pandemia aí no meio da história, né? Minha segunda filha nasceu também no meio da pandemia, e aí tive 2 breves passagens como Revenue Officer em 2 startups bem early stage, na época em que antes do inverno das startups, então lá para 22. E aí a última startup foi até dezembro de 22, acabou a grana, ela acabou fazendo meio que um M&A com uma outra startup que tinha conseguido captar uma boa grana, e aí eu saí. Aí em 24, ano passado, eu abri a consultoria atual que eu tenho, que é a Easy Market, é uma consultoria bem pequena, é boutique, especializada em go-to-market para empresas que vendem para grandes contas, né? Então pode ser enterprise ou grandes contas. Então o resumão é esse. Mas enfim, minha escola foi essa, 11 anos ralando, não tinha conteúdo por aí, meus conteúdos eu tinha que comprar livro na Amazon, lá nos Estados Unidos, juntar um monte de livro para comprar, para reduzir o preço do frete, e foi isso. Cara, já vou abrir aqui com a seguinte pergunta, Park. Go to market de grandes contas. Como é que você supera a objeção de ser uma startup pequena, sem nome no mercado, possivelmente brigando aí com uma Accenture da vida, brigando com uma software house com nome estabelecido? Como é que você faz o go-to-market de uma empresa que está indo atrás do seu primeiro grande cliente? Boa. O Dani já começou com uma pergunta boa pra caramba, né? Essa a gente deixa pro mês. Não, mas é boa, essa pergunta é muito boa, porque ainda mais para quem porque tá começando. a grande objeção quando você é uma startup, do outro lado, é a credibilidade, né? Exatamente. Pô, mas quem é você? Pô, esse moleque de 22 anos. Aí, né, do outro lado, o cara ainda não sabe fazer nem proposta, não sabe estruturar pricing, não sabe... Então, assim, quando você fala go-to-market de vendas complexas, então, assim, go-to-market, estou imaginando que é uma empresa que está começando, né? Está indo pela primeira vez. Está indo ao mercado, é isso aí. Está indo ao mercado. E aí, do outro lado, você tem esse cara ali falando assim, pô, meu, você tá brincadeira, cara, trabalhou onde? Cara, tudo isso que você descreveu é eu olhando em retrospecto como foi a minha história dos meus sócios na plataforma Tech, né? E aí, qual que é a resposta? Resposta curta. Gente, não começa vendendo para o Enterprise. Não começa. Tá? Ainda mais se você for uma startup com um produto. Começa com empresas de porte menor e aí você vai gradualmente subindo para o tamanho de empresa, né? Que o pessoal fala, é o movimento de upmarket. Então você começa ali no mid-market, empresas de médio porte, tem uma versão a risco bem menor do que as maiores, né? E aí você vai subindo. E foi a trajetória que eu fiz também, na época que eu tinha a plataforma Tech. E você comentou, não sabia fazer price, não tinha contrato. Cara, a gente não tinha contrato. A gente fechou o primeiro cliente. E agora? Precisa de um contrato. O cliente virou para a gente, mandou um e-mail. Manda a minuta do contrato.
porra, meu, minuta do contrato. Eu não tinha chat GPT E não para tinha fazer um chat contrato. GPT, cara. Yeah. Não, então, mas é bem isso, entra no mid-market e vai subindo gradualmente. Via de regra, rule of thumb, pessoal. Quanto maior a empresa, maior a aversão ao risco na hora de contratar um fornecedor. Tá um rule of thumb, tá, gente? Não é exato, mas menor a sensibilidade ao preço. Se você vende um software que vai resolver alguma coisa muito importante para eles, a empresa maior, cara, eles têm grana. Tá? É questão de você ganhar disputa interna por budget, mas grana tem. E via de regra, o pessoal de empresas grandes prefere pagar mais por um fornecedor que sente segurança que vai dar resultado, que vai resolver o problema, do que pagar mais barato por um fornecedor que eles não sentem muita firmeza. Quando você vai para o mid-market, então baixa um pouco o porte. O pessoal do mid-market tem uma graninha ok, tem uma grana boa, mas não tem tanta grana quanto o enterprise. Então, esse pessoal tem uma pegada um pouco mais meio termo entre ponderar risco e arriscar num novo fornecedor e ponderar o orçamento, quanto está investindo. Então, por isso, eu recomendo, vai do mid-market, faz sua reputação, constrói um caso de sucesso. Caso de sucesso é super importante, isso fica público, né? Você ganhar reputação, e aí você vai gradualmente galgando clientes de porte um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, e vai repetindo essa forma. Case de sucesso, torna público e vai subindo, e vai subindo. Posso trazer um contraponto? Deve. Ótimo. Vou contar um pouco da minha história, tirar a camisa aqui da Bora, pré-Bora, contar um pouco da minha trajetória até aqui, né? Então, assim, antes da Bora, eu vendia tecnologia e consultoria para grandes empresas do Brasil, principalmente para incentivos fiscais no Brasil, usar os incentivos fiscais no Brasil e para gerir o investimento na área social. Então, assim, eu já comecei minha trajetória empreendedora, assim, o mid-market não contrata a minha solução lá. Eu sempre discuti desde o dia 1 com Vale, Itaú, BTG. Então, assim, eu não tinha opção do mid-market, né? Então, assim, essa foi uma batalha que eu comecei lá atrás, que eu falei assim, cara, por onde a gente começa? E aí eu acho que a resposta que a gente encontrou foram duas, na verdade. Uma é o nicho, porque eventualmente você olha para um mercado, tem um mercado gigante, mas às vezes tem uma dor muito pequenininha, que talvez é pequenininha demais para alguém resolver, mas que é grande o suficiente para você começar. Então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, pode parecer um bicho assim, né? O que o Bruno está falando disso? Mas lá no Brasil, lá atrás, as minhas outras empresas estavam começando alguns incentivos fiscais novos no Brasil, que ninguém conhecia. A gente escolheu esses incentivos fiscais que estavam começando para entrar nas grandes empresas e educou as grandes empresas a usar esses pequenos incentivos fiscais. Por quê? Ninguém estava olhando para aquele assunto, mas era uma oportunidade que as empresas queriam abraçar, porque era um aproveitamento fiscal para elas, e a gente se tornou um grande disseminador, um grande evangelizador sobre aquele tema, né? Então, eu acho que, assim, não necessariamente é assim, não, o que o Parque falou não faz sentido, mas é só para dizer que tem empresas que não tem como fugir do enterprise, como era o caso das minhas anteriores. E, ao não ter como fugir, o caminho que a gente escolheu foi nichar e educar mercado. Então, esse é um ponto que para a gente funcionou bem, né? E na Bora, aí já tem um fator que ajuda, que nas minhas primeiras empresas eu estava super early stage, eu era um empreendedor de 20 anos, então assim, eu não tinha relacionamento, não tinha nada, estava indo na cara e na coragem. Na Bora, que já tinha 10 anos de empreendedor praticamente, as relações me abriram portas, né? Com outros founders, com outras coisas, que é isso. Ninguém confia. Quem é a Bora? Cara, não sei quem é a Bora, mas eu sei quem é o Bruno, eu confio no Bruno. Total. E eu vou com ele. Então, eu super corroboro com o que o Bruno falou. E qual que é o filtro que vocês usam, pessoal? Se o que vocês estão resolvendo é algo de missão crítica para a empresa, aí a aversão a risco é muito alta na hora de contratar um fornecedor. Se o que vocês estão fazendo é algo não missão crítica, mas que é uma dor para os caras, aí a aversão a risco diminui.
Então, esse é um rule of thumb para você. Isso que o Bruno falou funciona muito bem. Acho que foi um belo exemplo mesmo. Cara, o Park falou de reputação, né? Quando você começa a construir teu portfólio, e o Bruno falou de reputação, quando ele pega a reputação que o Bruno construiu na empresa A, e ele carrega essa reputação para a empresa B, e você começa a fazer a sua tração inicial a partir dessa reputação. O quanto vocês acham que isso é uma coisa cultural? Eu não sei, hoje eu moro na Espanha, eu já morei na Inglaterra, eu já morei nos Estados Unidos. Eu acho que essa questão do é meu sócio é sócio comigo no Pinheiros, estudou comigo no Santa Cruz, fez poli comigo. Eu acho que isso é uma coisa mais com maior peso no Brasil do que nesses outros países que eu comentei. E aí eu te pergunto, Park, o quanto que o relacionamento humano é fundamental para você fechar grandes contas, ou se você tiver o melhor produto, a melhor comunicação, você está no páreo? Tá, boa, muito bom. Então, ó, eu separaria o elemento reputação e o elemento relacionamento. Brasil, países latinos é muito, muito puxado no relacionamento pessoal. Pô, meu brother, fiz faculdade, a gente toma chopp, fui na festa de aniversário do filho e tal. Para grandes contas, pessoal, esse relacionamento baseado em questões pessoais, no máximo ele te abre a porta e te dá a primeira reunião, no máximo. Dali para frente, né, especialmente se você estiver lidando com alguma coisa que é de missão crítica lá para essa empresa, aí você vai ter que construir a sua reputação técnica. Cara, eu sou muito bom nesse tema e eu consigo demonstrar que eu sou muito bom. Então, eu diria que você precisa dos dois. Ajuda. Se você não tiver o relacionamento pessoal, é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Tá? Agora, se você não tiver essa reputação técnica de que você domina aquele tema, esse aqui aí é muito difícil você fechar negócio. E aí vou engatar o terceiro tema que você perguntou. Pô, é o melhor produto? Não precisa ser o melhor produto? Para enterprise, gente, de maneira geral, no B2B, até B2C, gente, não é o melhor produto que ganha. Não é. Tá? Total. O seu produto tem que ser minimamente bom, o que não é um sarrafo tão baixo assim, quando eu falo minimamente, dá a impressão que é produto tranqueira. Não é. O seu produto tem que ser bom, até um patamar mínimo aqui de corte. Dali para frente, gente, eu considero como go-to-market teu diferencial. Hoje, o que você vê, e ainda mais, a gente começou aqui o papo falando de Lovable. Gente, a barreira para você fazer produto, ainda mais for software, para você fazer código, é muito baixa hoje em dia. Muito, muito baixo. Então, ainda mais que você pode lançar uma baita feature animal hoje. Daqui 2, 3 meses, todos os concorrentes têm. Não dá para depender disso. E aí, essa questão de, o meu produto é melhor. Então, e aí, onde que você coloca? Então, go-to-market é um baita diferencial para você sair na frente. E aí, toda a parte de construção de ecossistema é um diferencial mais perene. Demora para você construir e, por isso mesmo, ele é mais perene. Né? Eu acho que o grande desafio de AI, eu vejo dois grandes, vamos falar um pouco já de AI aqui, falando do Lovable, né? Eu estou vendo dois grandes desafios. O primeiro é a distribuição. Eu vejo founders que vêm, Daniel, eu quero fazer um pitch, Daniel, eu queria a sua opinião, Daniel, estou levantando dinheiro, negligenciando, né, a complexidade de distribuir isso em escala. Tá todo mundo focado no feature, no produto, olha que incrível, esse LLM. Cara, mas você vai distribuir essa porra para quantas pessoas e como, né? E o segundo ponto é a retenção. Acho que é o grande, assim, até o grande question mark que tem no Lovable, que é a startup que mais cresceu, acho que na história da Europa, cresceu mais rápido. Acho que em julho, 10% dos sites lançados no mundo foram construídos com Lovable. Caraca. Tá? Se esses caras vão ter retenção. Né? Porque principalmente no low touch, né? no PME ou no B2C, a tua fricção para trocar de ferramenta ela é quase inexistente. Então, se aparecer uma coisa, se o Bruno me mandar um link e falar, Dani, estou provando isso aqui há 2 semanas, é incrível, eu clicar no link, eu já cliquei a conta, e pode ser que aquele cara que eu estava usando há 4 semanas, já esqueci dele. Né? Então, cara, distribuição e retenção. O que os founders que você interage, o que eles entendem de go-to-market? Eu tenho essa curiosidade. E o que eles negligenciam que faz parte do go-to-market?
perguntas muito boas. Vamos lá. Então, gente, até para explicitar aqui, eu trabalho com clientes já que tem PMF para frente, então já tem Product Market Fit. Tá? Beleza. Eu interajo com founders bem early stage também, mas no geral, no meu nos meus projetos, o pessoal já pós Product Market Fit. Então, tem empresas que nem VC captaram, que eu trabalho, né, faturam já 20 milhões para cima anual, mas independente disso, o que nas conversas com founders eu identifico de negligência em go-to-market? É o que o Bruno comentou aqui, identificar o ICP, gente. No começo, o que eu acho que eu diria que é um erro? Você acreditar que você pode escolher e definir um ICP. Dá em partes, tá? Você pode até falar assim, olha, eu quero vender para grandes contas ou enterprise, tal, e eu quero resolver esse grande tema. Tá bom, aí você vai lá e investiga e se dedica para resolver aquele tema. Ok. Um outro, só que assim, é uma mistura, porque você vai lançar teu produto e vai ver como é que o pessoal usa. Então, é uma mescla. Então, não caiam nessa tentação de acreditar que você pode escolher teu ICP 100%. Você pode dar uma mirada e falar, ó, em vez de ser esse universo todo, eu quero olhar aqui. Beleza. Dentro desse universo, dentro desse segmento aqui, quem que ainda vai ter maior fit comigo? Maior propensão a pagar, vai identificar, perceber valor mais fácil, né? Realmente tem esse problema mais latente, e aí você, de fato, identifica o ICP. Então, gap número 1 é não identificar ICP e ter uma descrição muito rasa. E começar a tirar Ótimo. para todos os lados. Pausa. O que é uma boa definição de ICP? Então, começa com o básico, que é o critério firmográfico, que a gente fala. Então, já usando os jargões aqui. Firmográfico, gente, é o dado demográfico da empresa. É quantos funcionários tem, qual que é o faturamento, qual que é a indústria que eles estão, né? Se é saúde, se é educação, etc. Esse é o básico e é o mais usado. Tem um motivo por que ele é o mais usado. Porque geralmente essas informações são públicas. Aí tem uma segunda camada, que são os critérios tecnográficos, que você usar para descrever seu ICP. Então imagina que você tem um software e precisa integrar com outros softwares. Então você integra com ERPs. Com quais ERPs você integra e que você tem maior fit? Esses são, então, empresas que usam, sei lá, SAP tem maior fit com a gente. Empresas que usam Salesforce tem maior fit com a gente. Você vai atrás delas. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Essas informações geralmente não são públicas. Se você jogar no Google, não vai ter. Empresa X usa Oracle. Não vai ter isso. Então, por isso o pessoal acaba negligenciando, mas é super importante. Lembra que, para quem vende para grandes contas, pessoal, é uma venda e um marketing bem high touch. Você tem muito contato. Nesses contatos, se você construir uma boa reputação e tem bastantes contatos presenciais aí, né? Você aproveita os eventos justamente para isso, você consegue coletar informações não públicas. Não é informação sigilosa, é informação não pública. Repara que tem a diferença, tá? Você consegue coletar informações não públicas como, tipo, cara, qual que é o software que você usa? Então, primeiro grupo de critérios, a gente começa com o firmográfico, que é o mais evidente. 2, critérios tecnográficos. Tá? E aí você pode ir para outros critérios do tipo psicográfico, que é perfil da empresa, perfil psicológico da empresa. Está muito associado à cultura. É uma empresa com um perfil mais arrojado, que arrisca mais? É um perfil, ou que tem uma filosofia de investimento? Não, é uma empresa que, é super conservadora e, total eficiência operacional. Né? Então, por exemplo, lá atrás, eu fui fazer uma reunião no Banco Safra. Galera, a galera lá realmente, assim. Eu lembro, eu e meus sócios lá, fui fazer uma reunião, levamos um Mac, e eu levei tem aquele donglezinho que você conecta ao HDMI, né? A reunião foi em 2018, eu acho. 2018, HDMI já era muito bem utilizado, largamente utilizado. Chegamos lá, a gente não conseguiu projetar, gente. Sabe por quê? Lá eles só tinham cabo VGA. Mas é assim, o nível de eficiência operacional deles, assim. Então, os móveis estavam todos inteiros, mas antigo pra caramba. O mobiliário todo. E aí o próprio CIO, na época, ele falou, Marcelo, Hugo, eu sei que vocês têm uma pegada mais para frente, tal, mas deixa eu avisar. Aqui a gente tem uma pegada bem conservadora. Sabe aquela curva, né, de adoção? Early adopters, late adopters. A gente não é late adopter, a gente é laggard. Super conservador e super eficiência operacional. Isso impacta, gente, na hora de você escolher o perfil de cliente. Tem fornecedor que dá um match super perfeito com o Safra, com esse perfil de empresa. Vou até generalizar. Já faz muito tempo que eu fiz reunião lá. Mas
tem perfil... Não deve ter mudado nada, não. Talvez não tenha mudado tanto, né? Tem perfil de empresa, de fornecedor, que vai dar super fit. Não deu fit com a gente. Aí cai uma ficha. Caraca, perfil psicológico de empresa realmente tem diferença, impacta, né? Total. Mas, então, acho que se vocês conseguirem cobrir esses 3 critérios, já é um belo avanço. Eu acho que tem um quarto critério aí que eu colocaria, Park, que é o critério do comprador, de quem está ali do outro lado. Porque, por exemplo, historicamente, eu sempre tive mais sucesso nas coisas que eu vendi, naquelas equipes, né? A pessoa que é solitária, que faz trocentas coisas e que, cara, você consegue se conectar com ela, fala assim, cara, eu entendo a sua dor e eu vou te ajudar. Então, assim, isso é muito importante, talvez não necessariamente isso pode ter na definição do ICP, porque isso é uma coisa até que no LinkedIn você consegue mapear quantas pessoas tem naquela área, se é uma área mais enxuta, se é uma área grande e tal, mas eu acho que na hora de negociar esse é um fator que, cara, pesa muito para a gente. Quando eu falo assim, olha, eu sei que você tem essa dor, porque você é sozinho e tal, cara, abre um sorriso daqui a aqui, porque assim, de fato, você compreende meu problema, né? Então, acho que isso é uma coisa que Você lembrou um tradicionalmente... ponto muito bom, Bruno, porque a gente fala de descrição de ICP, a gente fala da empresa. Só que, quando a gente fala de enterprise ou empresas grandes, cara, é gigantesco. E às vezes de um departamento para o outro já tem algumas peculiaridades. Tem departamento que tem 500 pessoas, tem departamento que tem 2. E isso aí entra na descrição também, pessoal. Faz o desdobramento, né? Fala, se você vende para um departamento específico, sei lá, marketing, para RH ou para financeiro, então, departamentos financeiros dentro dessas empresas desse porte que usam um sistema XYZ e que o departamento tem um tamanho X, né, que tem o cargo de analista XYZ ou que não tem o cargo. Então, sei lá, se você vende para marketing e vendas, por exemplo. Eu tenho um cliente meu que um dos critérios importantes é saber se existe um analista de RevOps. Tem analista de RevOps lá? Cara, por quê? Isso é indicativo tecnográfico, eles usam já metodologias mais avançadas de revenue, de receita. Não ter esse analista de RevOps não impede de usar o produto deles, mas eles já sabem que vai ser uma adoção mais difícil. Então, isso eu coloco dentro de critério firmográfico, que você consegue descrever, é meio que a demografia. Você descreve a empresa, descreve o departamento, e aí você vai fazendo o drill down e descreve a buyer persona. Quem que é a buyer persona ideal? Em grandes contas, gente, ICP, empresa, é diferente. Você tem que descrever muito separado de quem é a buyer persona. Então, normalmente os cargos X, Y, Z, que tem maior fit que tem a dor que a gente resolve. E que sabem caminhar e navegar para conseguir o orçamento. Então, tem que ter essa descrição também da buyer persona ideal. E aí o Bruno já pegou, né? Falou, uma das dores é, cara, o cara é sozinho, super sobrecarregado, precisa de ajuda externa. Né? Se for uma empresa que tiver cultura de terceirização, melhor ainda. Né? Então, esse aí alguns exemplos. Você gosta de construir o seu caso dentro da companhia e chegar no buyer persona já com o teu champion, já com muita coisa mapeada, ou você prefere ter o primeiro contato diretamente com esse buyer persona? É misto, né, Dani? Você vai... vendas... Vamos incluir marketing e vendas, né? Da prospecção, né, o primeiro contato que você vai ter com essa conta, até fechar negócio, pode, sem exagero, levar 3, 5 anos. Eu faço parte do conselho de uma empresa que é da economia real. Eles são do setor de indústria de alimentos. Para eles entrarem no McDonald's, acho que do primeiro tentativa deles, primeiro contato, até fechar o contrato, acho que foi uns 5 anos. 5 anos. O quanto isso é ineficiência humana? Ou você acha que esse é realmente o processo como está construído? Tem os dois, então, bom ponto. Existe uma ineficiência de, não estou usando as táticas mais adequadas, e isso demora mais, né? Eu não estou conseguindo acelerar esse processo. E tem um lado que é a janela, né, de oportunidade, que é, de fato, quando que essa empresa entrou em momento de compra. E essa janela, às vezes, é longa. Então, por exemplo, vamos pegar a ERP. Uma grande empresa não troca de ERP todo ano. Quem já trabalhou com isso sabe que é um parto trocar ERP. Talvez vai trocar a cada 10 anos. Agora está tendo uma leva de troca aí, porque a SAP falou que vai parar de dar suporte para uma determinada versão. Então está todo mundo sendo forçado ou fazer upgrade ou trocar de ERP. Isso, ou seja, esse prazo que a SAP deu
forçou algumas empresas a entrarem em momento de compra. Momento de compra para 2 tipos de coisa, ou para troca de marca de RP, ou para contratar serviços né, para fazer o upgrade da versão de SAP. Então tem o lance da janela de compra também. Bruno, na Bora, você está vendo os seus clientes utilizarem a Bora para um começo de jornada, apresentação, construção de relacionamento, ou você está vendo mais a galera usando para o meio, para o final da jornada, que é aquele contato final? Pô, o CFO tem agenda daqui a 3 meses, mas quando eu chamo ele para o meu evento, ele está disponível na semana que vem. Como é que você está vendo os clientes usando os eventos da Bora? Então, Daniel, até outro dia eu estava no evento que o Parque estava e até fiz uma pergunta para ele sobre isso, assim, né? Porque, assim, se você me perguntar o que eu acho que funciona mais, eu vou te falar que é mais para o final da jornada. Que você já alimentou aquele lead ali, ele já sabe quem você já teve a oportunidade de entender quem que é aquela pessoa. Então, assim, quando ele vai chegar no seu evento, até para ele te dar o tempo dele, cara, é porque você provavelmente já passou por uma jornada. Então, isso, você me pergunta assim, cara, o que é as melhores práticas? Inclusive, eu faço pequenos eventos aqui da Bora para os meus clientes e prospects. Cara, eu tenho muito mais resultado quando eu levo gente que já está do meio para o final, do meu pai, né? Mas eu tenho visto muito empresas que... E aí o Parque, que tem essa coisa mais estudiosa, mais teórica, né, de organização dessas informações, ele pode falar um pouco melhor. Sim, me parece um contrassenso. Tem gente que abre uma landing page e fala assim, opa, vai ter um evento, se inscreva. Aí uma galera se inscreve, vai num evento, inclusive custou caro, porque esses eventos não são baratos, e o cara depois não entende por que não converte. Então, assim, porque tem uma educação desse lead, tem uma coisa que você precisa alimentar antes desse cara estar pronto para comprar, principalmente quando a gente fala de alto ticket, enterprise, que não vai ser um evento que vai resolver, né? Agora, tem coisas legais que você também, acho que nem tudo são problemas, né? Então, se você pega um cara, às vezes, mais no início da jornada, você eventualmente mapeia dores ali, porque assim, vamos lá, vamos dar um passo atrás. Evento, gente, qual que é a função do evento dentro de uma história, de uma jornada dessa de compra, né? Eu acho que o que eu tenho visto cada vez mais é que o evento te conta coisas que o WhatsApp não te conta, que a reunião no Meet não te conta. Que o formulário não traz. E o formulário não traz. Então, assim, um evento, seja para quem está no início da jornada, seja para quem está no final da jornada, se você consegue fazer uma boa conversa ali, você extrai informações que podem ser úteis para o seu processo. Acho que em nenhum momento o evento é inútil para o seu processo de compra, para o seu processo de vendas enterprise. Agora, eu acho que vai dar muito mais ROI se for uma coisa que já está no final, que às vezes é o que é a cereja do bolo que faltava para assinar o cheque. Entendeu? Conta aqui para a galera aquele truque do nosso maior cliente de 2023 nos jantares do Máximo. Como é que ele estruturava a galera? Não, a gente... Como que funciona, né? Assim, ele trazia clientes e prospects. Então, porque tem 2 formas de fazer eventos hoje que a gente tem visto mais. Tem o cara que convida o cliente, e aí ele foca o evento naquele cliente, naquela conta, justamente para conectar todas essas peças ali que precisam. Então, ele traz o champion, ele traz o buyer, ele traz todo mundo e às vezes ele quer fazer um upsell, quer comunicar uma coisa importante, ele entra ali. Então, ele com uma conta, mas o que a gente faz mais hoje é o cliente com os C-levels de prospects e de clientes. Então, a empresa que me contrata faz um evento ali geralmente para 30 pessoas, 40 pessoas, ela leva algumas pessoas estratégicas do time dela, chama alguns clientes felizes e chama alguns prospects. E aí a gente tinha uma dinâmica, que é um jantar, que a gente chama de jantar às cegas, eu não sei se é o melhor nome, mas é um jantar que as pessoas... tem um coquetel normal, não, nada de vendado e tal, então tem um coquetel normal no início, depois elas sentam numa mesa
e elas não sabem o que elas estão comendo. É um cardápio, a gente descobre antes quem é vegetariano, quem é vegano, e aí a gente senta elas de uma forma que já tem lugar marcado ali, já tem o nome, e aí, por exemplo, eles faziam o diretor do melhor cliente com o diretor do prospect principal que estava ali à noite. E aí botava na mesma mesa um diretor da empresa para ficar mapeando. Então, e essa dinâmica do jantar às cegas, ela é em dupla. A brincadeira é que eles têm que juntos descobrir os ingredientes que tem naquele prato. Então, se tem pimenta, se tem azeite, se tem tomate, se tem melancia. Então, é uma forma de quebrar o gelo, a experiência ela quebra o gelo ali, não é uma coisa que vai ficar interrompendo a conversa, mas, pô, você quebra o gelo do seu melhor cliente com o seu melhor prospect, e isso talvez seja o melhor jeito, porque às vezes o pessoal fala assim, pô, vou fazer um evento, vou fazer um pitch ali de meia hora, 1 hora, para falar do meu produto. Cara, é matar o evento. Você conseguiu o mais difícil, que é o cara, o decisor da conta que você quer vender tá ali, e aí você toma 1 hora do tempo desse cara, mostrando um PDF que você podia mandar no e-mail para ele ou no WhatsApp. E essa jornada, por exemplo, que o Dani falou, foi isso, assim, esse cliente, ele vende algumas soluções conversacionais e ele conseguiu uma conta, talvez a conta mais estratégica que ele tem hoje numa brincadeira dessa. Colocando o melhor cliente dele, fazendo uma conversação com Quem o lead. ele, o vendedor dele não teve trabalho nenhum. Quem vendeu para ele foi o melhor cliente dele. O Dani. Essa é uma boa, esse é um bom gancho aqui para você, Park. Como utilizar, né, os seus clientes satisfeitos na prospecção de novos clientes, cara? Tem várias formas, e até complementando a resposta do Bruno, eventos, gente, vocês podem usar de diferentes maneiras. Para fechamento, para a parte final, né, quando está quase fechando o negócio, é excelente. Para você colocar em contato de forma espontânea um bom cliente seu para falar bem de você, né, para esse lead novo também é muito bom. O que é importante, olhando uma perspectiva mais ampla, vocês têm que orquestrar isso. Como é que vocês influenciam essa conta-alvo? Já estou usando todos os jargões aqui, a conta-alvo, né, a conta que você quer fechar. Como é que você influencia essa conta-alvo aí se mobilizando para tomar uma decisão de compra? E como é que você vai influenciando essa conta-alvo também a te perceber como a melhor opção? Um bom account executive, né, quem for trabalhar com vendas para grandes contas, é um jogo completamente diferente do que vender para PMEs, tá, gente? É muito raro ver vendedores de PME performando bem em grandes contas do dia para a noite. Tem um período de transição muito grande. Tá? Eu já vi história de vendedor de PME que, não é exagero, entrou em depressão quando foi trabalhar com grandes contas. Porque é uma pegada muito diferente, muito mais lenta. E aí o cara para de fechar negócio. PME, cara, você está fechando negócio literalmente todos os dias. Você vai para grandes contas, puta, cara, demora. E aí o cara começa a achar ruim, porque não está fechando negócio. Né? Mas enfim, dito isso, tem que orquestrar todo esse caminho. E os eventos, assim como outros artifícios, são pretextos. Anota essa informação. Pretexto para você ter contato com essa grande conta, com alguma pessoa dessa grande conta. Pretexto, gente, pode ser tanto quanto uma mensagenzinha no WhatsApp do tipo, nossa, eu vi um anúncio de vocês aqui no aeroporto e lembrei de vocês. Isso é um pretexto para você entrar e contar com o cara. Até um do tipo, fulano, vai rolar uma experiência animal organizada lá pelo Bruno, a gente vai fazer uma degustação às cegas. Você não quer trazer esse level? É um outro tipo de pretexto. Como é que você calibra isso? Você concorda que é muito mais barato você tirar uma fotinha de um anúncio dessa conta-alvo do que trazer o cara para uma experiência? Então você dosa isso. Você vai trazer o cara para a experiência que para você custa caro, né, um evento caro, para uma conta que está mais avançada, está mais próximo de fechar um contrato grande. Né? O carinha, ou o outro, que você está começando, está querendo coletar as primeiras informações, você pode usar um pretexto mais simples, mais barato. Outro pretexto que você pode usar que é uma mescla. Vai ter alguma grande conferência. E, sei lá, em São Paulo, e muita gente vem de fora de São Paulo. E os seus clientes são de fora de São Paulo. Você pode falar, fulano, você vai vir? Olha, eu tenho convites. Você quer vir para o evento? E o evento não é nem seu. O evento é do outro. Mas você ganhou um pretexto para encontrar com essa pessoa pessoalmente numa grande conferência. Então, é isso. Você tem que orquestrar esses pretextos e saber qual tipo de mensagem, né, qual recado que você quer mandar para as pessoas para mobilizar essa empresa a dar o próximo passo até você chegar no fechamento.
Cara, dava para ficar muitas horas aqui falando disso, que eu tenho um caminhão de perguntas aqui, mas eu vi que nós temos 3 perguntas interessantes do Ivan, do Serginho e agora do Cadu. Vou deixar o Beto trazer para vocês dois aí colaborarem, e aí no final eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado para a gente fechar, beleza? Boa. Vamos lá, Beto. Vou trazer a primeira pergunta aqui do Ivan. Na experiência de vocês, realizar projeto piloto é uma estratégia eficaz para, sei lá, acelerar as vendas B2B? Ou pode acabar sendo uma armadilha? É aquele famoso projeto POC, né? Que às vezes é pago, às vezes não é. Queria a opinião de vocês. Vou comentar aqui. Os dois. Eu diria que é praticamente um pré-requisito para vender para grandes contas, e também pode ser uma grande armadilha que drena recurso e energia da tua empresa. Então tem que ser de forma bem dosada. Seguindo a mesma analogia que eu fiz com eventos, os eventos mais caros, você vai guardar isso para quando você sentir firmeza no deal. Então, a POC, gente, né, o Proof of Concept, é um elemento que muitas vezes é necessário, sim, na maioria, dependendo do que você vende, se for software, muitas vezes é necessário, sim, só que como é um investimento alto do lado de vocês, pede alguma coisa em troca, algum commitment do outro lado. Então, e o outro ponto é, identifica a partir de qual estágio vocês falam, cara, aqui de fato tem oportunidade. Então, vale a pena fazer esse investimento, desde que ele faça o commit com alguma outra coisa. Então, o commit é, depois da POC, a gente vai ter uma reunião com o teu VP, ou depois da POC, a gente vai ter, enfim, tem que ter alguma moeda de troca. Se a POC fica muito fácil para o comprador, para quem está comprando, cara, é claro que ele vai aceitar. É só benefício para ele sem commitment dele, é muito baixo o esforço do lado dele. Então, você tem que ir equilibrando isso. Coloca algum nível de esforço para você, de fato, qualificar o deal, para saber que é relevante para eles. Ou porque se no outro caso deixa eu aproveitar, deixa essa startup trabalhando para nós aí, e se der certo, ótimo, se não der, o problema é deles. Eu tenho um outro caso de POC, que aí é um contexto um pouco diferente, que era vendendo para governo, que aí a gente fez uma estratégia que a gente deu o produto por um determinado período, então assim, ele podia usar free, só que, tipo assim, ele ficava nesse período free tão dependente do meu produto, que quando ele veio, ele não conseguia sair mais. Então, então isso aconteceu com a gente. Então, por exemplo, o governo, a gente oferecia 1 ano free, e a partir do ano 2 ele pagava. Cara, ninguém saiu. Porque nesse 1 ano ele ficou absolutamente dependente desse processo. Total. Não, e para desmontar vai dar muito trabalho, e você vai ter os operadores lá na ponta reclamando que a plataforma não está mais disponível. Ô, Parque, você acha que o cliente já tem que saber qual seria o custo real dele antes do POC? Ou você acha ok coordenar um POC sem ter colocado na mesa, eventualmente, quanto custa a sua plataforma por 1 ano, por 2 anos, por número de licença, enfim? Claro, cada caso é um caso, tá? Mas, um ponto, via de regra, é bom vocês já ter uma discussão razoável sobre orçamento. Até porque é como critério de qualificação. Putz, o cara tem um orçamento de 100k, 100 mil. Teu produto custou 1 milhão, não vai rolar. Ou talvez role só no ano seguinte, que o cara vai ter que brigar pro orçamento e tal. Sim. Então, aí fala, cara, vamos deixar a POC pro ano que vem, então. Então, é um dos critérios que eu colocaria, sim, é o cheiro do orçamento. Tem mesmo? É para valer? Então vamos. Boa. Respondido, Ivan? Respondido. Eu só tenho mais uma aqui na mesma Vai. coisa. Basicamente, bom dia a todo mundo. E quando essa questão do piloto, ela também faz sentido nesse caso. Ele não ser um piloto pago, mas a fim de aprender, por exemplo, eu tenho uma empresa que atua no B2C e ela quer entrar no B2B. Ela não sabe como lidar com o B2B ainda, ela não sabe quais são os problemas e as dores. Então faz sentido ter um projeto piloto, mas como aprendizado e não tentando mirar justamente já uma venda. Total, Ivan, total. Porque teu objetivo agora é discovery de produto, né? Não é fechar negócio. Então, total. É um belo acesso, sim. Esse meu case free foi justamente isso, porque eu não tinha qualificação para entrar em nenhuma concorrência, que eu não tinha nenhum case. Então, o que eu fiz? Eu dei 1 ano de graça, criei um case, me qualifiquei dali em diante. Sim, e tipo, 1 ano de graça
tentando resolver todas as dores que esse cliente pedia, né? Para ficar perfeita a solução ali para eles, certo? No meu caso, que era um SaaS, não era uma coisa que eu desenvolvia sob demanda, eu tinha ali algumas features, e as features que eu tinha já resolviam, sei lá, 80% das dores dele. Então, ele usou essas features, ele tinha algumas limitações que eu não tinha compromisso de resolver, porque era free, mas que estava no meu roadmap ali, mas que funcionou para resolver 80% das dores deles, ele já ficou feliz. Então, Ivan, eu vou fazer uma observação em relação a todos os problemas. Minha sugestão é, escolhe um item para resolver. Não sei se já pesquisou sobre Customer Success, né, sucesso do cliente. Já fala, cara, pega uma métrica, um problema que precisa ser resolvido. Resolve aquilo. Esse é o combinado. Ó, delimita o objetivo, delimita, não necessariamente o escopo, mas o objetivo da POC. Né? Ó, a gente vai resolver esse problema aqui. Como é que a gente vai medir esse problema? O indicador X vai sair de Y e vai para 110% de Y. Beleza. Valida isso. E aí você está validando. Fala, ó, o meu produto consegue melhorar esse indicador. Quando fica muito amplo, o risco de dar errado é muito alto. E aí você não consegue melhorar nenhum indicador de forma significativa para depois você construir uma narrativa de justificativa de ROI. Boa. E, Ivan, eu acho que o exemplo que você trouxe é o que o mercado está chamando agora de design partner, né? Que é quando você identifica clientes dentro da sua tese e você convida eles para a construção quase a quatro mãos dessa solução, aonde, cara, o trade-off eles vão te dar input do problema, eles vão te dar feedback e você vai estar solucionando aquela dor para eles, né? Então, cara, faz muito sentido para o B2B, faz muito sentido quando você, de repente, é uma equipe pequena, com technical background, você pega um, dois caras dentro daquele setor, se possível com nome pesado, para você poder depois utilizar no mercado, e você fala assim, cara, quanto mais informação você me der, eu vou customizando isso para você, e uma vez que você tem aquilo customizado, você vai e joga no mercado. Qual que é o risco? O risco é você customizar alguma coisa que é muito específico para aquele cara. Então, como o Parque falou mais cedo, se alguém tem um SAP e a tua tese está integrado no SAP para depois escalar clientes do SAP, maravilhoso. Esse cara está te dando acesso ao SAP dele, ele está te dando as chaves de API, você está fazendo tudo para ele, depois você vai para o mercado e fala, quem usa o SAP 1011, eu consigo fazer XYZ porque eu já estou integrado com o cliente X. Se o cara tem um RP que o primo dele fez, e você customiza em cima desse RP que ninguém está usando, você não consegue replicar dali em diante. Beleza? acho que tem que ir de peito aberto, por exemplo, dar um exemplo prático e rápido. Eu, na minha startup anterior, eu fui fazer uma reunião com o Itaú no meu minha primeira reunião da minha startup anterior, com o meu produto novo pronto, que dia que a gente startupou, que a gente era consultoria, virou tecnologia, foi com o Itaú. Eu tinha um produto merda, produto péssimo, mas isso me rendeu o cubo. O Itaú gostou, o Itaú falou, cara, eu quero você perto, vem para o Cubo. Eu mudei para São Paulo por causa disso, estava completando 10 anos, inclusive, essa semana. E, cara, é isso. Eu fui para falar assim, isso aqui é uma POC, Itaú? Vamos embora. Se é o Itaú, não sei quanto vai custar. Eu fui de peito aberto, mas era o Itaú e deu certo. Né? É por isso que a consultoria do Parque tem mercado. Por causa de gente como o Bruno e eu. Acerta o market fit, aí depois, Parque, agora como é que escala isso aqui? Beleza, aí é comigo. Aí eu ajudo. Ivan, deixa eu te dar uma última dica na parte de Discovery. Eu vi que você tá bem na fase de Discovery. Cara, rule of thumb é que você não precisa fazer uma linha de código. Vai atrás da grana. O que eu quero dizer com isso? Onde que tem orçamento? O produto que você está fazendo, ou que você pretende fazer, ele está na top 7, top 11 prioridade na linha de orçamento daquele departamento, ou está no top 3 da linha de orçamento daquele departamento? Você pode abordar os dois, tá? Geralmente, aqui, onde tem mais grana, tem maior sensibilidade a preço e tem mais concorrência. Onde tem menos grana, o ticket vai ser menor, mas geralmente tem menos concorrência e menor sensibilidade a preço. Então, se você consegue fazer algo mega eficiente da parte de baixo do orçamento, ótimo. Que se você resolve muito melhor do que os outros, ótimo, você não vai ter um ticket mega alto, mas talvez você não tenha tanta dor de cabeça. Tá? Se você quiser ir no topo do orçamento, da linha de orçamento desse departamento, você provavelmente vai ter mais concorrência, mas você vai pegar um filézão maior do budget. Bom, indo aqui para a próxima pergunta, então, do Sérgio.
o esforço entre fechar um contrato pequeno não é o mesmo de fechar um projeto grande, considerando que um contrato grande, ele ajuda mais no caixa da empresa e que precisaria de, sei lá, 5 a 10 contratos médios para cobrir o valor de um contrato grande? Como que vocês enxergam isso? Depende, não é tão preto e branco a resposta. Tem um conceito, de novo, estou falando sempre em grandes contas, tá, pessoal? Em grandes contas, existe o conceito de land, expand. Você entra primeiro, depois expande. Via de regra, vender um contrato maior, com escopo maior e mais caro, leva mais tempo sim, porque vai envolver mais gente avaliando o teu produto ou teu serviço. Então, uma regra, inclusive tem muita gente, muita empresa que monta estratégia. Cara, vamos entrar com um produto ou com um serviço mais simples e menor, fica debaixo do radar e a gente entra. Tem um outro lance em grandes empresas, gente, muitas vezes tem que ser homologado. E aí você ser homologado para coisas maiores, geralmente leva mais tempo. Então, você é homologado para algum serviço ou um produto um pouquinho menor, menos complexo, mas você já está com o pé lá dentro. E aí você já consegue navegar dentro da conta. E aí você consegue coletar mais informações e identificar caminhos de expansão. Então, pode ser, pode não ser. Então, mas geralmente vender contratos maiores leva mais esforço mesmo. Boa. Então, indo aqui para a última pergunta, do Cadu. Ele comentou que a gente vive na era do digital hoje, né? E como que vocês veem a produção de conteúdo para vendas B2B? Precisa fazer? Não precisa? É mais relacionamento mesmo? Como que vocês enxergam essa produção de conteúdo para vendas B2B? Cara, é imprescindível. Acho que não tem como fugir. Parque faz isso muito bem. Eu nem tanto. Faço aqui minha meia-culpa. Eu acho que a gente tem um risco de saturação que eu acho que, por exemplo, essa história agora todo mundo escreve com AI, os conteúdos bem pasteurizados, assim, de LinkedIn e tal. Eu, particularmente, já estou ficando meio saturado dessa coisa, assim, do founder-led growth, né, que o pessoal fala, conteúdo do founder e tal. Eu acho que a gente está entrando numa mesmice. Acho que as pessoas estão perdendo personalidade nos seus conteúdos, postando muita coisa que você vê claramente foi o ChatGPT que escreveu e tal. Então, eu fico com medo até que ponto isso vai saturar uma coisa que funciona para muita gente, mas isso não inviabiliza a necessidade de se fazer conteúdo, principalmente no mercado que você precisa, às vezes, construir autoridade, você precisa construir reputação, e isso que vai, às vezes, abrir as portas com esse champion, com esse buyer, com essa conta estratégica. Então, eu acho que, assim, tem que fazer, mas eu acho que, assim, eu, particularmente, é uma opinião bem particular, eu quero entender qual que é um meio termo desse over-conteúdo que a gente está vivendo aí, agora que é tão fácil produzir, né? Não sei o que o Parque acha, mas Eu vou na sua linha, Bruno. eu tenho ficado longe do LinkedIn mais do que eu já estive em outros momentos. Eu vou na linha do Bruno, assim, conteúdo é fundamental. Vender para grandes contas, gente, conteúdo é essencial. Só que a gente tem que virar uma chavinha. A gente está muito habituado a falar de conteúdo e pensar blog post, post no LinkedIn. Isso aí é uma play para pequenas e médias. Para grandes empresas, a gente tem que lembrar que tem outros formatos de conteúdo que não é texto. Pô, você dá uma palestra, um keynote, não precisa ser um keynote, mas uma baita palestra, numa conferência do setor, super respeitada. Você bota alguém técnico da tua empresa para ir palestrar nesse evento. Cara, não é conteúdo? É conteúdo. Então, o que muda para o B2B Grandes Contas? A qualidade do conteúdo é absurdamente mais importante do que o volume que você vai produzir. Qualidade do conteúdo é absurdamente mais importante. Não é alto volume, é alta qualidade de conteúdo. E você distribuir de forma cirúrgica. Podcasts, em que a galera escuta. LinkedIn pode ser uma boa opção, só que tem todos esses... uma enxurrada de um monte de conteúdo, então tem muito ruído. Mas LinkedIn pode ser uma boa. Palestras em conferências grandes ou palestras em eventos de menor porte. Webinar pode ser uma boa... pode ser um bom formato também. Qual que é o lance, gente? O desafio é como é que você pega esse formato cria o formato adequado e faz esse conteúdo chegar até essa conta-alvo.
não é o formzinho de inbound. Muitas vezes, o que acontece é o teu account executive, teu vendedor, que propõe o conteúdo. Ou você conseguir dar uma palestra dentro dessa conta. Putz, eu cansei, na época que tinha software house, a consultoria, cansei de dar palestra dentro de potenciais clientes. Eu ia lá falar sobre Agile, métricas de previsibilidade de entrega de projeto, sobre arquitetura de software. Vai dar palestra lá. Por quê? O que a gente está fazendo? Construindo a nossa reputação técnica, lembra? Relacionamento é legal, é importante, mas a reputação técnica é essencial. Conteúdo técnico com qualidade é muito importante para você construir essa reputação técnica. Caramba. Parker, se a galera aqui quiser pesquisar algumas referências legais, quem você acha que está fazendo um bom trabalho, assim, que a galera poderia copiar e colar, se inspirar, investigar? Para ir para grandes contas? Isso. Para ir para grandes contas, tem o meu conteúdo no LinkedIn. Não é sempre que eu posto, mas quando eu posto, eu faço um esforço de fazer coisa boa. Meus webinars também. Tem a galerinha do B2B Insiders, que é mais específico para marketing B2B, mas eles falam bastante de grandes contas também. Quem quiser, sei lá, eu gosto bastante falando em Founder-Led Growth, que está ficando meio saturado, mas tem 2 caras que eu sigo e eu acho legal. Eles não exatamente vendem para grandes contas, mas eles fazem um esqueminha que eu curto os conteúdos deles, que é o Ricardo Corrêa, founder da Hamper, e o Rafael Gislaxi, eu não sei, da BART. Pô, acho muito legal os posts que eles fazem, o tipo de conteúdo. Eles dosam bem em conseguir fazer um conteúdo que engaja, sem ficar apelando muito pro comente e-book, né? Essa parada não tá dando mais. Esse comentário de LinkedIn para você receber alguma coisa, porra, pelo amor de Deus, chega disso, cara. Não dá, não. Ô, Bruno, bom, eu conheço muito bem a Bora, você falou mais cedo. Conta pra galera aí um pouco o que é a ABM e como que as empresas usam essa estratégia. Se perguntar isso para mim, você tinha que perguntar isso pro Parque. Eu rezar a missa do lado do papo. Não, aqui, cara, mas a gente não tinha convidado em off que eu ia te dar 2 minutos para você fazer propaganda, é agora, cara. Bom, eu não vou falar do ABM, porque assim, a gente não se posiciona como, eu falo, né? Vou voltar lá no que eu falei no início, né? Da coisa do identificar o ICP, né? A gente não é especialista em ABM, hora nenhuma a gente se coloca como tal, né? Eu vendo para empresas que hoje fazem ABM, né? Que são empresas. Por que a gente identificou essa coisa de identificar o ICP, né? A gente identificou que empresas que fazem esse ABM, Account Based Marketing, que tem as contas estratégicas com as quais eles se relacionam com diversos atores dentro daquela mesma conta para conseguir fazer essa venda, a gente entendeu que eles fazem muitos eventos petit comité, tem uma dor real dentro dessa lógica do buyer persona, que são geralmente equipes, que fazem conteúdo rico, que fazem stand em evento grande, que fazem apoio ao outbound, então eles fazem tudo, às vezes, dentro do marketing, e o evento petit comité é uma estratégia que funciona muito, mas que sobra pouco tempo para ele fazer. A gente se especializou especificamente no evento petit comité. De novo, eu poderia tentar entrar nas empresas vendendo uma estratégia de live marketing completa, vendendo grandes convenções. Cara, eu escolhi petit comité, que me permite ser enxuto, que me permite ser especialista, que me permite me tornar referência rápido dentro de um tema. E isso fez com que a gente entrasse hoje, eu tenho mais ou menos 150 clientes, né? A grande maioria delas são empresas, assim, acho que como o Parque falou, acho que a gente compartilha isso, são mais scale-ups do que grandes empresas, então são scale-ups que já encontraram o product market fit e que agora estão colocando grana para crescer e estão vendo nos eventos um grande ativo dentro da estratégia de ABM deles, né? Então, a Bora tem feito isso, a gente tem hoje um portfólio aí de mais ou menos 50 experiências, todas com muito storytelling, experiências de alto padrão, voltado para C-levels. Então, não é a experiência que, vou pagar um restaurante para o cara.
Se com um restaurante você resolve a dor, talvez não seja a Bora que você tem que contratar. A gente hoje tem trabalhado, de fato, com um público bem estratégico, bem decision maker. Então, enfim. Então, a gente está se aproximando do tema ABM, não porque a gente é especialista no assunto, mas porque a gente identificou claramente um ICP, e aí a gente está se posicionando dentro desse mercado como alguém que faz de forma especializada e faz bem. Então, Animal. resumidamente, é isso. Você falou de 150 clientes. Esse ano vão ser quantas experiências? Cara, esse ano a gente vai rodar quase 250 experiências. É bastante coisa. Com uma Cara, equipe de 4 pessoas. 20 Então, por mês. assim, a gente conseguiu fazer um modelo escalável no mercado altamente não escalável, que é o mercado de eventos, né? Então, eventos é uma Então. coisa que dá trabalho pra cacete e continua dando, mas é isso. Eu consigo, com um time de 4 pessoas, rodar mais de 200 eventos no ano. E aí depois a gente pode fazer um outro podcast para contar como que a gente faz isso, mas em linha geral, E tá faturando bem, hein, galera. a gente ainda chega lá, tá quase. Tá ótimo, cara. Porra, arrebentando. Muito bom. Parque, cara, eu falei, a gente estourou o tempo aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você, quando no go-to-market de uma startup que ainda não tem a credibilidade, ainda não tem o nome, você sugeriu não ir pro large accounts e ficar no mid-market. Qual que é o melhor canal, cara, para você se conectar com o mid-market? É o LinkedIn? Como é que você montaria uma estratégia de go-to-market para quem quer falar com essa empresa de mid-market no Brasil do zero? De uma forma simplista, tá? A gente pode até marcar um próximo onde você vai mais details e quem sabe eu já não gero lead para você. Mas aqui agora é só para ilustrar. Olha, geralmente B2B LinkedIn funciona bem, tá? Mas o que você tem que identificar? Onde está a tua audiência? Parque Instagram. Olha, Instagram eu tô para ver. Sempre que o pessoal, eu encontro com uma empresa, tô fazendo Instagram. Pô, sério, me conta, e aí? Então não tá meio miado, o LinkedIn tá dando mais resultado. Então, via de regra, se você vende para B2B, boa parte de grandes empresas B2B, os funcionários estão presentes no LinkedIn. Então, o LinkedIn costuma funcionar bem. Além disso, pode ser conferências. E lembra que é o seguinte, no começo, você não precisa fazer volume, né, pessoal? Quando você está falando com grandes contas, o lance é qualidade. Se você tiver, sei lá, 5 bons deals por ano, para muita empresa de pequeno porte, está excelente. Porque você está falando de contratos talvez milionários. Então não é o lance do volume, tá, gente? É qualidade. Então, como é que você engaja com alta qualidade essas pessoas? Uma combinação entre LinkedIn, eventos, petit comité. Tá? Pode ser até esse evento não tão caro, tá, gente? Às vezes você não tem tanto orçamento, dá para fazer eventos mais simples. E participar de algumas conferências, você conseguir entrar em algumas, para dar algumas palestras, já é um baita play, isso aí já deve gerar um bom pipeline, se bem orquestrado. Tá? Mas LinkedIn... Vou trazer um último insight aí, que é uma coisa que funciona muito para a gente. Comunidades específicas da sua área. Boa. Cresceu muito quando a gente plugou em algumas comunidades que tratavam especificamente do setor que eu estava vendendo. Brunão lembrou muito bem. Comunidade, gente. Hoje em dia tem muita comunidade de WhatsApp. Dá um jeito de se enfiar nessas comunidades aí. Realmente bem lembrado, Brunão. Esse é muito bom mesmo. Assim, falando novamente da startup ali nos seus primeiros meses, ou até mesmo nos seus primeiros anos de atuação, você é favorável dos founders já trazerem um head of sales com experiência, ou você acha que os founders deveriam ser os vendedores na linha de frente? Estou pensando aqui. Olha, o que acontece? Vocês têm founder que não tem background de vendas, né? Esse é um fato. Você não tinha, pô. Eu não tinha, eu aprendi. Então, tive que aprender. Eu recomendo... ilusão, gente. Em grandes contas, founder não deixa de vender. Deixa eu dar um exemplo bem real. Minha esposa trabalha num banco e estavam renegociando o plano de saúde. Quem que apareceu em algumas das reuniões de negociação? A CEO do plano de saúde. Gente, zero startup. CEO vai lá participar da negociação. Grandes contas é isso.
faz parte. Pô, mas não quer dizer que você precisa conduzir todo o processo de vendas. Tá? No começo, se você conseguir, faz esse esforço, aprende, que vai te dar muito insight até de quem contratar e como desenhar os processos. Aprende. Talvez você precise de algum tipo de assessoria, algum tipo de advisor para te explicar como fazer, mas tenta você fazer. Aprende antes de contratar. E não caia na tentação de achar que você vai largar vendas 100% em algum momento. Não vai demorar muito, Total. Pô, Mariano da Vetex está vendendo até hoje, já fez Aí, IPO no bolso. aí, ó. Pelo amor de Deus. Galera, algum último comentário? Barroso, Parque, fechamento aqui, últimos instantes. Não, agradecer aí mais uma vez o convite, agradecer ao Parque também por topar estar aí com a gente, sempre disponível, sempre bom ouvi-lo falando sobre vendas B2B, eu sempre aprendo com isso, e precisando de eventos aí, Petit Comitê, maravilhosos, incríveis, de alto padrão, bora. Experiências. Boraexperiências.com.br. Galera, o Bruno falou muito aqui da Bora como plataforma para relacionamento e vendas, mas também tem um produtaço ali de team building também. Esse Q4 agora explode o consumo de team building, né? Todo mundo preocupado em já fazer planejamento para 2026 e o Bruno deita e rola. Então, o cara vai estar busy aí nas próximas semanas. Parque, a galera aqui que quer se conectar com você, que quer interagir, que quer trocar ideia, que quer te contratar, como é que é o melhor formato, cara? Marcelo Parque no LinkedIn. Vocês me acham fácil, eu interajo bastante lá. Eu sempre respondo, às vezes demora a responder as mensagens, mas eu sempre respondo, pessoal. Estou presente lá. Animal. Galera, é isso aí. Fechamento aí do nosso episódio 28, eu acredito. Muito obrigado à presença de todos. Ivan, Leandro, sempre presente. Diogo, Pedrinho, obrigado. Serginho, obrigado. Cadu, obrigado. Todo mundo. Semana que vem tem mais. Vamos continuar no tema B2B. São mais 3 episódios. Em outubro, vamos trazer Venture Capital para falar sobre captação em todos os estágios. Então, vou trazer aí grandes nomes também, mas vamos aprender a vender. Porque se a gente está vendendo bem, o Venture Capital tem interesse de investir em vocês. Então, cara, isso aqui é fundamental. Parque e Bruno, cara, obrigado de coração. E mantemos informado aí dos próximos passos, lançar o nosso short, que tem muito corte legal aqui desse episódio, e eventualmente botar esse episódio full no ar também, cara. Obrigado. Boa, valeu, Dani. Valeu pessoal. Gente. Sucesso aí. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Abraço, galera. Até a próxima. Até terça que vem.